Pessoal, a gente está aguardando só mais um pouquinho. Às 19h30 a gente começa, tá? Estamos aguardando mais pessoas poderem entrar. Oi, Thelma, podemos sim, vocês estão me ouvindo? Dá um oi aí. Oi, não estão me ouvindo não? Oi, pessoal, não tem ninguém me ouvindo? Ah, bom. Não, então tá ótimo. Então tá, vamos aguardar só mais um pouquinho e a gente já vai começar.
Pessoal, boa noite. Meu nome é Marcelo. Hoje eu vou fazer um estudo aqui com vocês sobre a religião do ócio versus a religião do trabalho. Antes de começar, pessoal, eu gostaria que a gente tirasse um momentinho para que a gente fizesse a nossa prece. Então, a gente vai buscar um lugar silencioso, a gente vai buscar se concentrar. É um curto momento, mas um momento muito necessário para que a gente faça a nossa religação com o alto, né? A gente vai até falar um pouquinho sobre isso, mas no momento a gente vai praticar. Eu vou lembrar, quem quiser, no final a gente faz uma prece para a fluidificação da água, se alguém quiser aproveitar, colocar um copo aí perto, tá? E a gente já vai começar fazendo a nossa prece, então. Bom, então vamos nos recolher, silenciar nossos pensamentos, vamos buscar elevar o nosso pensamento a Deus. E antes de mais nada, vamos deixar desabrochar em nós o sentimento de gratidão por estarmos aqui presentes, de gratidão pela oportunidade de estarmos tratando, cuidando da nossa evolução, gratidão pelos espíritos superiores que estão conosco nesse momento e vão nos ajudar nesse estudo. Agradecemos ao Mestre Jesus a oportunidade nesse planeta e a Deus nosso Pai pela nossa vida. E aos mentores da Casa Girassol que mantêm esse trabalho. Que assim seja. Bom, pessoal, então agora a gente começa. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a religião do ócio versus a religião do trabalho. Na verdade, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse título, né? Não necessariamente há um contraponto aqui, e a gente precisa entender isso aqui um pouco, tá? Bom, eu vou começar com uma frasezinha. Essa frase está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ela vai ajudar a gente a conduzir a nossa reflexão de hoje. Lembrando sempre, né, que isso aqui é uma reflexão, é uma oportunidade mesmo de estudo, né? Se vocês quiserem comentar, se vocês tiverem sugestão ou até discordarem mesmo, né? Coloca aí no chat, eu vou ter o prazer de conversar com vocês a respeito disso. Eu acho que o Espiritismo ele é muito rico porque ele dá oportunidade para todos se manifestarem, né? Eu estou aqui hoje, né, fazendo o papel de mediador, né? Mais que tudo, é um papel de mediador, né? Então eu recolho o ensinamento que eu pude e quero trazer para a gente refletir, tá? Então tá, vamos começar. Eu vou ler essa frase, então ela vai ajudar a gente a conduzir essa discussão de hoje aqui. Bom, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Bom, por que eu trouxe essa frase? O que a gente vai discutir, o que a gente vai conversar muito hoje aqui, é sobre a lei do trabalho, né? O Espiritismo, no livro dos Espíritos, nós temos o que nós chamamos, né, de princípios ou leis morais, né? E uma delas é a lei do trabalho. Por quê, né? Porque nós entendemos, né, nós como espíritas, nós precisamos sempre buscar entender o nosso papel dentro desse universo, dentro da criação do Pai, né? Nós temos a mesma origem, né? Deus foi nosso Criador, e como Criador,
ele nos colocou, nos deu um papel, né? E assim, né, como bons atores, né, nós temos que saber muito bem a respeito do que, né? Qual o nosso objetivo nessa terra, né? Qual o objetivo nessa vida, não só nessa terra, mas nessa vida, né? E quem nós somos de verdade, né? E o Espiritismo, ele trabalha muito isso, esse autoconhecimento, né? Para conhecer quem é você, as suas potencialidades e o que você deve fazer, né? Nós temos que pensar muito qual que é o próximo passo. O Espiritismo, ele valoriza muito discutir o que nós vamos fazer daqui para frente, né? Nós não vamos perder mais tempo remoendo o passado, né? Nos lamuriando a respeito do que aconteceu, das decisões erradas que tomamos, né? E nós vamos pensar mais para frente. Nós vamos pensar o que nós vamos fazer daqui para frente, né? Como que nós vamos conseguir seguir um caminho com mais felicidade. E eu estou falando da felicidade, que é a felicidade dos espíritos superiores, né? É o que a gente está almejando aqui, entendendo, né, que é possível, tá? Bom, e aí aquela frase lá que eu li, né, para falar um pouquinho, né, sobre a lei do trabalho, né, ela reclama, isso também é algo bem comum, né, nas obras da doutrina, ela reclama do indivíduo que ele haja, né? O Espiritismo, ele sempre prega que você é protagonista da sua evolução, sendo a evolução o seu principal objetivo. Dessa forma, você sempre precisa entender o que está acontecendo ao seu derredor e o que você vai fazer para você acertar mais. Isso também é muito importante. Então, aquela frase lá, ela reclama, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, coloca-te no caminho. Não fique esperando ser resgatado. Porque muitas vezes as pessoas, quando buscam, principalmente em momentos de aflição, que se colocam de frente ou a caminho de uma religião, elas esperam um resgate. E o Espiritismo reclama que nós nos coloquemos, né? Que nós nos coloquemos a caminho, né? Que nós nos coloquemos a caminho, tá? Bom, então, então nós vamos trabalhar, então, discutir aqui hoje, né? Esse princípio da lei do trabalho, né? Às vezes, algumas religiões, estou fazendo aqui uma crítica assim mais construtiva, mas que nós devemos entender o nosso papel, né? Às vezes, algumas religiões, elas fazem ou tratam o indivíduo de uma forma que ele não consegue evoluir, ele precisa ser sempre tutelado, ele precisa sempre que alguém o ajude, sempre que alguém diga para ele o que ele deve fazer, que sempre tente eximir ele das suas culpas, dos seus erros, ou da sua imprecisão, simplesmente, né? E o Espiritismo, ele tenta te dar uma maturidade, de falar assim, olha, você tem que ser senhor dos seus atos. Se você não quiser, você vai estagnar, tá? Até quando a evolução não for mais opcional, né? De alguma forma compulsória, você vai ser colocado a evoluir, porque a evolução é inevitável. E às vezes, de forma compulsória, pode ser mais doloroso, porque você precisa de ser quase que acordado. Então, o Espiritismo está te reclamando que você reconheça quem você é, reconheça o seu papel, né? E então você se coloque no caminho de evolução, tá? Bom,
E falando um pouco, né, nós também compreendemos, né, que as religiões que existem hoje na Terra, elas são necessárias de acordo com o grau de adiantamento que os indivíduos têm e de acordo com a responsabilidade que eles já reconhecem para si mesmos, né? Então, por quê, né? Dentro do nosso planeta, ainda não vai existir, né, espíritos em diversos graus de evolução. Mas ninguém está fadado a ficar em uma ou outra escala, né? Cada um pode adquirir o que é necessário para se colocar, para se tornar mais ou menos evoluídos, né? Bom, então muitas religiões elas elas nos ajudam, ou elas ajudam os indivíduos que ainda não têm a consciência do seu papel, tá? O Espiritismo ele quer tratar a gente mais como adultos do que crianças, tá? Então, em comparação, para a gente começar a conversar sobre a necessidade, né, do trabalho, a maioria, um grande número de ensinamentos religiosos, eles começam com uma alegoria, com um mito da criação do universo. E eles sempre entendem, né, ou eles sempre colocam, né, para que Deus seja, né, uma potência suprema, ela deve criar um mundo acabado, um mundo pronto, onde você já tem todos os papéis definidos e é uma obra perfeita. Perfeita no sentido de concluída, né? É uma obra concluída. E alguns ainda atribuem à divindade a necessidade de criar criaturas para admirar essa obra, né? Então, a gente vai ver em alguns desses mitos, né, dessas alegorias da criação, que ajudam, né, na verdade, que ajudaram as civilizações a evoluírem, né? Mas precisam ser esclarecidos, é claro, né? Algumas dessas características, né? A gente vai ver, por exemplo, que os maias, né, eles tinham um mito que os deuses, né, eles eram politeístas, criaram a terra, o céu, depois criaram os animais maiores, né, depois criaram os animais menores, e eles tinham ainda uma necessidade de que alguém adorasse aquela obra perfeita que os deuses criaram. E aí eles se reuniram para criar os homens, né, que fossem capazes de falar e expressar, né, quão belo é essa obra. E uma das, ou talvez a maior função do homem, nesse caso, era contemplar, né, a criação divina. Religiões, né, de matriz africanas, né, também tem algo parecido, né, que os deuses criam o universo todo perfeito e depois eles criam o homem, né, mesmo sendo uma imagem e semelhança de Deus, trazido alguns atributos de perfeição que a gente sabe que não são a gente passa longe disso, né, mas mesmo assim eles traziam, né, esse homem com essa característica humana também para fazer essa contemplação, né. As religiões também de matriz descendentes, né, de Abraão, né, abraâmicas que a gente fala, né, elas também têm um pouco disso, né, de um Deus que ali usou 7 dias, dos 7 ele usou 6, e nos 6 dias ele se pôs a trabalhar, né, para criar esse universo perfeito, criou o homem, entregou para ele esse universo, falou assim, olha, tá aí, tá tudo pronto, agora é só você desfrutar, né? Bom, só que não é bem assim, né? Tá até bem longe disso, né? E o Espiritismo ele já vai trazer isso também no início, né? É a primeira questão do Livro dos Espíritos, o primeiro livro do Pentateuco, né?
tratando sobre, né, Deus, e traz também uma ideia da concepção do universo, né? Fala que Deus é causa primária, é o princípio de inteligência, causa primeira de todas as coisas, né? Mas é o princípio, né? O que o Criador fez, né, foi dar início, né? Ele não acabou a sua obra, né? Ele deu uma destinação, ele deu um caminho, mas a obra não está acabada, né? E uma obra inacabada, ela reclama que aqueles atores não sejam mais ociosos. E aí a gente tem um grande contraponto, né? Você, em algumas religiões, você exige apenas a contemplação, e no Espiritismo a gente está te falando, olha, não é só o Espiritismo, tá? Mas vamos falar de Espiritismo. Ele fala assim, olha, você é que foi criado simples e ignorante, mas você tem toda a potencialidade evolutiva. E para que isso aconteça, né, existem, né, várias ajudas que vão ser te dadas. Suprema. Então você, enquanto criatura, você tem um papel, mas esse papel, ele só está te dizendo qual que é a direção. Ele não te fala qual que é o caminho. O caminho você vai construir. Você vai construir esse caminho. E a divindade, né, Deus, não tem nenhuma atributo humano, né? Então ele não tem vaidade. Deus não tem nenhuma vaidade. Então ele não precisa que as criaturas se mantenham nesse processo, né, de vangloriar a obra de Deus. Ah, Marcelo, mas no Espiritismo também existe, né, a lei de adoração, né? Inclusive ela tem lá, é a primeira, né? É a segunda. Então a gente tem lá a lei de adoração. Bom, mas como, né? Como que a gente deve entender a lei de adoração, né? A lei de adoração, ela estabelece. Eu quero até ler uma questãozinha aqui para vocês. A lei de adoração, ela consiste na elevação do nosso pensamento a Deus. Capítulo 2º, parte 3ª do Evangelho segundo o Espiritismo. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele. Bom, o que a gente está falando aqui? Deus, na sua criação, nos deu a atribuição, né? O que a gente vai chamar aqui de adoração é de se ligar a Ele, elevar o nosso pensamento, porque isso nos faz seguir o caminho correto, tá? Como criaturas, né? A gente tem esse vínculo com o nosso Criador, mas a gente não tá para satisfazer a vontade, né, do Criador. Bom, então a lei de adoração, ela vivo aqui também, né? A elevação do pensamento. Mas você não tem que fazer com uma roupa de um jeito, num altar, com isso ou com aquilo, né? Ou com altar ou sem altar, num templo ou sem templo, né? Não são essas as questões que
que são colocadas, tá? Inclusive na questão 654, o Kardec fez esse questionamento aos espíritos, né? E a questão é: Deus dá preferência àqueles que o adoram de tal ou tal maneira? A resposta: Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade. Condição: fazendo o bem e evitando o mal. Novamente, né, reclamando a ação do indivíduo. Fazendo o bem e evitando o mal. Aqueles que creem honrá-lo por meio de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes, não estão fazendo nada que vai ser visto com olhos diferenciados por Deus, né? Então, aqui a gente já coloca, né, um cenário que é interessante. Olha, Deus prefere aqueles que o adorem do fundo do coração, bom, com sinceridade. Então são coisas bem simples, né? É que a gente faça, que a gente busque, né, a Deus com sinceridade. Pronto. Com sinceridade. Que você faça aquilo querendo fazer. Que você, se você está querendo endereçar um sentimento de gratidão, que você seja grato realmente. Tá? Que seja sincero. Basta isso. Tá? Basta isso. Bom, e agora tem uma questão que qualifica essa ação. Fazendo bem, olha, fazendo bem e evitando o mal. Fazendo bem e evitando o mal. Bom, e aí eu trago uma pergunta, né, que talvez seja interessante para uma reflexão. Vocês entenderiam que uma pessoa em completo isolamento, voluntário, tá? De preferência, e essa pessoa em completo isolamento, apenas para adorar a Deus, né? Apenas para se ligar a Deus, ela consegue fazer o bem? Ainda que ela consiga evitar o mal, ainda vai estar faltando fazer o bem, tá? Esse papel, inclusive, ele vai ser essa visão, né, ela vai ser reiterada, inclusive, né, na 657, a questão 657, que trata, né, dessa questão da vida contemplativa, né, e é tratado exatamente isso. E a resposta também, bem direta, fala assim: se não faz bem nem faz o mal, são pessoas inúteis. E Deus não criou nada para ser inútil. Então, uma vida dedicada à adoração não é exatamente o que o Espiritismo prega, tá? Isso está bem claro, isso como fala-se por aí, né? É papo reto, tá? É uma vida contemplativa, é uma vida entregue, né, apenas à contemplação, uma vida inútil, tá? Isso aqui não é uma inovação do Espiritismo, não, tá? Se você procurar, por exemplo, ensinamentos do judaísmo, eles vão falar que você tem que contemplar a Deus, mas você também tem outras funções. Lá em uma delas que eles falam é a caridade, por exemplo, né? Uma vida caritativa. Bom, então a gente já falou um pouquinho, né, sobre o mito da criação, né? E a gente já falou um pouquinho, né, por que a gente está, por que, né, que o título era a religião do ócio, né, versus a religião do trabalho, né? A gente já pontuou exatamente qual que é a religião do ócio, né? É essa religião da vida contemplativa. Vida contemplativa é uma vida
aos olhos, né? Aos olhos dos espíritos superiores, uma vida inútil, tá? Há que se fazer mais que isso. Há que se fazer o bem, não só evitar o mal, tá? E o trabalho ele vai ter um papel importante, porque o trabalho é a atividade, né? É a partir do trabalho que você consegue fazer o bem. Bom, então, vamos trazer umas outras questões que também são interessantes para a gente entender do que a gente está falando. Então, todo o universo criado de uma forma inacabada, com uma finalidade de evolução. E a questão 667 vai corroborar com essa ideia. Fala assim, os animais trabalham como tu, mas seu trabalho, como sua inteligência, é limitado ao cuidado de sua conservação. Isso quando questionados a respeito do qual trabalho, né, que os animais fazem. Você falou que está tudo em evolução? E aí eles falam, não, os animais também trabalham. Só que o trabalho deles, assim como a inteligência, o grau de evolução deles ali, é limitado ao cuidado de conservação. Ok? Mas, igual eu falei, o universo todo, ele conspira dentro dos planos da criação. Aprende alguma coisa, a gente poder passar para frente. Nada melhor que se você tiver uma criança, você passar para frente para uma criança, né? Porque aí você está contribuindo com o futuro de um indivíduo e ele pode ser multiplicador de uma boa ideia, né? Então essa música, acho que pedagogicamente ela também vai ajudar. Olha que legal. Zum, zum, zum. Zune o vento, zumbe a abelha, bale a ovelha, trina o rouxinol. Rumoreja o regato, acalora e clareia o sol. Aprenda na escola, não perca a hora. Vá construindo o saber, pois da forjaria à padaria, todo trabalho faz bem. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, né? Então, um versinho assim, né? Só para falar um pouquinho disso que a gente está falando, né? Que é a importância do trabalho na evolução, tá? Então, vamos voltar aqui para os adultos, né? Vamos voltar aqui para os adultos e vamos falar de forma direta, como o Livro dos Espíritos gosta de apontar para a gente. Então, vou trazer mais umas questões aqui para a gente poder discutir aqui mais um pouco, tá? Então, deixa eu só ver onde eu estou aqui rapidinho, tá, pessoal? Não se questão 675. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais. Então, essa é uma questão para dizer o seguinte: o que é trabalho, então? Né? Já que todo mundo tem que trabalhar, o que é trabalho? Né? Então, trabalho são só as questões materiais? É só o trabalho material? Não. O espírito trabalha com o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, trabalho é uma ocupação útil. Tá? Por que ele vai falar isso aqui para a gente? Vai falar isso aqui porque em seguida, né, vocês podem trazer a questão, mas e os espíritos superiores, né, o que eles vão trabalhar com o quê? Vão ficar lá trabalhando, né, mas
E aí o prometido descanso, né, do paraíso, que a gente vai ficar lá só ouvindo o anjo tocando harpa e descansando, né? Questão 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não creias que com isso que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. Tá? Fortes essas palavras, inativo e inútil. Tá? Pode ser que isso está acontecendo na nossa vida agora, tá? Nem precisa esperar lá de ficar lá vestido de anjo tocando harpa. Será que a gente está levando uma vida inativa e inútil do ponto de vista de evolução? Cabe a nossa reflexão, né? Não está aqui só para orientar, não está aqui só para dizer, não. Tem uma finalidade. Vamos refletir um pouco na nossa vida. Eu ainda vou trazer mais umas questões que para a gente fechar, antes da gente partir para as nossas ponderações, tá? Bom, fica aí essas duas palavrinhas aí para a gente, inativo e inútil, tá? Eu quero trazer para vocês agora uma outra questão que fala... Hoje eu não estou muito organizado. Bom, essa aqui. O que é preciso entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores, né? O que é isso, né? Então quer dizer que existe lá um monte de espírito que já chegou num nível de adiantamento tal que ele só tem que adorar a Deus? Resposta curta e direta, é uma alegoria. Mas não creias que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação durante a eternidade, pois isso seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria mais a do egoísta, uma vez que sua existência seria uma inutilidade sem termo. Aproveitam a inteligência que têm para ajudar o progresso dos outros espíritos. É a sua ocupação e, ao mesmo tempo, um prazer. Então, eu queria... Essa questão aqui é para fechar as citações, né, que eu trouxe aqui para vocês, mas agora a gente vai falar um pouquinho. Do que a gente aprendeu? Desde lá dos animais, trabalhando lá para garantir a sua existência, até os espíritos mais elevados que se encarregam da evolução dos outros mais atrasados, passando por nós, né, que temos uma necessidade de trabalho, precisamos negar a vida inútil, né? Toda a criação trabalha. Toda a criação labora. Essa é uma mensagem importante. Se toda a criação labora e busca evitar a sua inutilidade, quando a gente vai lá para a escola, o centro espírita, o que a gente tem que aprender? O trabalho. Então as casas espíritas, elas precisam fazer um movimento contrário do que está acontecendo hoje. Deixar de se transformarem em templos e transformarem em oficinas de caridade. É para isso que o espírita estuda e busca a sua evolução. O espírita está atrás de oportunidades, porque ele precisa trabalhar. O trabalho é a forma de você falar com Deus. Você não precisa estar num lugar totalmente estéril
para orar. Você pode orar enquanto trabalha. Se você estiver fazendo aquilo lá, como estavam dizendo aqui, com sinceridade, entregue ao amor ao próximo, você também está contemplando a Deus. E aí, você está contemplando a Deus. Vamos lá ler um pouquinho da questão de novo. É sempre bom ler para ver se a gente não está falando besteira, né? Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade. Então, se eu estou trabalhando e meu pensamento está ligado a Deus, está ligado aos irmãos, né? Eu tô ali focado na minha fraternidade, né? Quem está focado na fraternidade é porque está entendendo que existe um Pai único, então está ligado a Deus, né? Se eu estou trabalhando ali, alegre, do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem, está ajudando as pessoas, e está evitando o mal, né? Então, Deus dá preferência. Uma tarefa de sopa para os assistidos, não é? É uma oportunidade de trabalhar com sinceridade, fazer o bem e evitar o mal. Não é isso? Então, a casa espírita, né, ela precisa também ter esse foco, né? É muito importante essas reuniões que a gente faz, a reunião de estudo. Isso é importante. É importante para a gente despertar, para a gente tomar consciência do que a gente está fazendo, né? Mas isso aqui não é o fim em si mesmo, né? Então, assim, a gente está vendo, né? Ah, tem um monte de live, de reunião, de espírita falando, fala disso, fala aquilo, né? Bom, e o departamento social? Ele também está ativo? Ele também está trabalhando? Ainda está recolhendo os alimentos lá, fazendo a campanha do quilo virtual, que seja, né? Para ajudar os assistidos, né? Ah, mas a gente não está podendo abrir para dar sopa. Já tá se pensando que existe isso, né? Eu sou espírita, mas eu sou não praticante, né? Então, espírita somos nós, né? E a casa espírita também somos nós, né? Se você está vendo uma oportunidade, falar assim, ah, a casa tal que eu frequento não está fazendo, é porque você também não está fazendo. E porque ali tem uma oportunidade de você fazer. Então, a partir dessa oportunidade, né, vá fazer a sua contemplação com Deus, né? Vá seguir a lei da adoração com sinceridade, fazendo bem, evitando o mal, através da lei do trabalho, né? Tome a crítica para você antes de olhar para o próximo, né? Se você tiver que olhar em volta, né, procure as virtudes e as oportunidades. Se você não encontrar isso aí, é melhor você fazer uma reforma em si, tá? Bom, então, fora da caridade não há salvação. Todo mundo já está cansado de ouvir essa frase. Fora da caridade não há salvação. Então, para que a caridade aconteça, é preciso que tenha trabalho. É preciso que o espírita ele entenda, né, a sua obrigação. É preciso que ele use do conhecimento que ele está recebendo. E é necessário que ele caminhe em direção a quem precisa, né? Se já é possível que exista um centro espírita virtual, haja vista a pandemia e tudo mais, né? Esse centro espírita ele precisa estar pleno, ele precisa funcionar não só com o departamento de estudo, mas com o departamento social, com o departamento de evangelização e todas as outras funções são necessárias, né? Porque a realidade mudou, a gente ainda não tem um vislumbre de quando isso ia acabar, né? Esperava-se que fosse breve, mas não foi. Então é preciso que a gente repense, né? E muitas vezes essa oportunidade é uma oportunidade de alcançar mais pessoas, né? Eu tenho certeza, né, que vocês já devem estar vendo, né, essas campanhas de ajuda com o fim de ano.
é mais comum que elas aconteçam, né? E muitas pessoas podem ainda não estar sabendo como lidar, o que elas vão fazer, mas vai ter que fazer, né? E a gente precisa, voltando lá uma frasinha que eu falei, né? Que às vezes a gente fica esperando a oportunidade. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, né? Então, a gente tem que começar a pensar e criar as oportunidades, tá? É mais ou menos isso, né? O que eu queria falar hoje, tá? É esse contraponto da religião do ócio versus a religião do trabalho, né? Muitas vezes a gente pode estar falando, mas ele vai falar daqueles monges tibetanos que estão rezando em cima do monte, não sei de qual país. Não, a gente tem que falar de nós mesmos, né? Às vezes nós mesmos estamos praticando a religião do ócio, né? A gente está aqui só sentado dentro da nossa casa, assiste uma live, assiste outra live, é uma necessidade por, pelo país, né, pelas condições que o nosso país está vivendo, um alto nível de desemprego, um aumento dos índices de pobreza e uma falta de contato, às vezes tapa, né, nossos olhos para as necessidades que muitas vezes as outras pessoas têm, né? E essas faz delivery, né? E faz o que for possível, né? Mas sem esquecer, né, o principal, né? Que é a caridade, né? Então era essa a mensagem que eu tinha para vocês. Se alguém tiver algum comentário, eu acho que tem alguns comentários aqui, eu queria só passar por eles, né? Vamos lá. Eu lembro de ter visto aqui. Cláudio 6278 falou aqui, né? O trabalho pelo trabalho para mim é por prazer, diferente do homem que habitamos, né? Realmente, eu acho que a gente encontra prazer no trabalho também, né? É quando a gente se dedica mesmo, né? Faz com sinceridade. Estamos num trabalho, Geraldo Nova Limiense, estamos num trabalho de iluminação agora. É isso mesmo, né? É o trabalho espiritual que eles falaram, né? Mas ele só não basta, né? Isso é legal mesmo, a gente tem que reconhecer. O estudo, né? É um esforço de burilamento, né? O Geraldo falou aqui, é plena verdade, né? Muitas vezes renegam, né? Eu quero diversão, 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 né? E trabalhar o espírito, né? Trabalhar o espírito também é um trabalho, né? Deixa eu ver mais alguém aqui. O Cláudio também ele deu umas dicas aqui de alguns filmes, é legal, né? Bom, parece que a internet hoje não ajudou, né? Isso também acontece comigo de vez em quando, né? Quando eu faço meus estudos, a internet não ajuda, mas a gente sempre coloca lá, né, Natália, vai disponibilizar o vídeo. Geralda quer participar. Geralda, eu vou te dar a palavra aqui para você falar comigo. Vocês conseguirem entrar, quem quiser falar alguma coisa, né? É uma oportunidade da gente trocar experiências, né? Não é só porque eu estou aqui de um lado, vocês não podem falar comigo também, não. Eu também estou aprendendo, né, pessoal? Tem compaixão também comigo aí. Opa, a Geraldo vai conseguir entrar, que legal. Opa, pode falar. Estamos te ouvindo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, sim. Não, é que minha Estou te internet ouvindo, tá... mas estou te ouvindo.
Eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Ah, sim. Mas quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa? Ah, assim, eu achei bem interessante você falar sobre o trabalho, porque é algo que a gente sempre fala também lá no Paulo de Tarso, né? Você falou da importância da gente chamar as pessoas para o trabalho, e assim, a gente sempre faz o convite, né? E a gente vê nas passagens evangélicas Jesus sempre citando a caridade, né? Que é esse caminho mesmo para gente crescer, para a gente evoluir, né? É, é isso. Eu acho que o trabalho assim é imprescindível. Casa espírita, espírita e trabalho, para mim, assim tem tudo a ver, né? A gente não pode separar, né? Essas três coisas. Sim, eu concordo muito com você, né? Eu acho que o que você está falando é muito importante. A gente não aprende só por. A gente não aprende só ouvindo, a gente precisa fazer também, né? Legal, gostei muito da sua contribuição. Obrigado. Ai, obrigado vocês. Ótimo. Mais alguém queria falar também? Aproveitar o tempinho para falar com a gente? Trazer a sua opinião? Precisem ficar tímidos, não. Eu acho que eu sou o mais tímido de todos nós aqui, estou falando. Não, ninguém está querendo? Então tá ótimo. Bom, pessoal, então eu vou encerrar. Eu vou agradecer muito a oportunidade que vocês me deram, né, de estar aqui falando, de estar fazendo um estudo, né? Isso para mim é muito importante. É, e que a gente também não pare aqui, né? Então a gente vai fazer a nossa prece. Quem tiver colocado a água para fluidificar, a gente vai pedir para que seja fluidificada a água, né? E vamos fazer o nosso encerramento, então, aqui, tá? Muito obrigado a todos. Tem a nossa volta. E com toda a nossa sinceridade, do fundo do nosso coração, por tudo que nós recebemos, todas as dificuldades que se tornam oportunidades, todas as ajudas que nós recebemos ao longo da vida, todo acolhimento, pela clareza que o Espiritismo nos traz, essa é uma oportunidade tão importante, principalmente em tempos mais difíceis, né? Vamos endereçar esse sentimento de agradecimento a Deus. E vamos fazer realmente a ligação com Deus. Vamos buscá-lo e vamos senti-lo, porque Deus é nosso Pai. E como Pai, Ele nos quer bem. E Ele fica feliz quando nós mostramos para Ele que estamos buscando o caminho certo. Os espíritos superiores que têm no seu trabalho a ajuda e a evolução de todos nós estarão nesse momento e nos identificando e buscando contribuir com a nossa evolução. Agradecemos, Deus, pela essa oportunidade. Agradecemos, Jesus, nosso Mestre, aos mentores da Casa Girassol, que intuíram as pessoas que colaboraram com essa oportunidade de trabalho e com os ensinamentos que recebemos. Agradecemos ao nosso amigo espiritual, nosso protetor individual, que se dedica a estar sempre conosco, dia após dia, tentando nos encaminhar por um caminho mais reto em direção à felicidade.
Pedimos que a água seja fluidificada e que aquelas pessoas com mais necessidade que não puderam estar conosco nesse momento, recebam nossas vibrações e que ganhem ânimo para continuar a sua caminhada nessa vida. Pai, se conosco hoje e sempre. Que assim seja. Pessoal, então era isso. Muito obrigado a todos, né? Espero que nos vejamos novamente em breve. Agradeço imensamente.